Oh, no. Olá, concurseiro! Como essa é a nossa primeira aula, nunca é demais reforçar. O Anima Concursos vai apresentar para você uma proposta diferente de estudo para concursos. Oh. A nossa proposta é entregar para você, concurseiro, uma aula animada que vai proporcionar a potencialização da memorização, uma maior capacidade de aprendizado e tudo isso de uma maneira bem divertida. Sem maiores delongas, vamos começar a nossa primeira aula de Direito Administrativo, que vem trazer para você alguns conceitos iniciais e que são essenciais para o entendimento desse ramo do direito público. Primeiramente, você deve estar se perguntando, por que eu tenho que estudar Direito Administrativo? Por que essa matéria cai em praticamente todos os concursos públicos? Why? A resposta para essas duas perguntas está diretamente ligada ao conceito de direito administrativo e aos seus desdobramentos conceituais. Nesse contexto, deixo aqui para você um conceito predominante de direito administrativo. Direito administrativo é o ramo do direito público que regula a administração em todos os seus sentidos. Para entender um pouco desse conceito, é preciso entender a diferença entre direito privado e direito público. No direito público, o principal objeto é a regulação dos interesses da sociedade como um todo, a relação da sociedade e o Estado e as relações internas ao próprio Estado. O que é marcante no direito público é a desigualdade nas relações por ele regidas, prevalecendo o interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Por meio dessa lógica, o direito público permite, por exemplo, que o governo, com o objetivo de garantir o acesso da população à escola, faça a desapropriação de um imóvel particular para a construção de uma estrada, atendendo assim ao interesse da coletividade. É importante registrar que essa desapropriação compulsória, feita pelo poder público, ocorrerá mediante prévia e justa indenização ao particular que perderá a posse de sua casa. No caso do direito privado, a principal característica é a igualdade entre as partes envolvidas, ainda que o Estado seja uma dessas partes. Quando você, concurseiro, vai a uma unidade da Caixa Econômica Federal para poder fazer uma abertura de uma conta corrente, o Estado não está tutelando interesses coletivos, mas sim atendendo a interesse específico seu de abrir uma própria conta corrente. Nessa situação, o governo, no caso representado pela Caixa Econômica Federal, está posicionando em pé de igualdade com o particular. Situação esta que será regida pelo direito privado. Dessa forma, é importante reforçar que o Estado pode integrar relações jurídicas regidas tanto pelo direito público quanto pelo direito privado. A principal diferença, e é o que vocês precisam entender muito bem, é que quando ele defende o interesse da coletividade, ele está sendo regido pelo direito público. Entenderam a diferença entre direito público e privado? Yes. Entendendo que o direito público está diretamente ligado ao interesse da coletividade e que o direito administrativo é um ramo do direito público, para finalizar o entendimento do conceito de direito administrativo, precisamos entender o que seria a expressão administração pública em todos os seus sentidos. No sentido mais formal da expressão, a administração pública se refere aos órgãos, entidades e agentes, independente da função que exercem. Aqui estamos falando de quem faz determinada atividade e não o que ele faz. No sentido mais objetivo e material da expressão, a administração pública se refere à própria função administrativa, independente de quem executa essa função. Aqui estamos falando do que se faz e não de quem faz. Nessa linha, é importante destacar que o Brasil adota apenas o critério formal de administração pública. Ou seja, se o ordenamento jurídico brasileiro identifica determinada pessoa jurídica como administração pública, não importa a atividade que ela exerça, ela será conceituada como administração pública.
Logicamente que, via de regra, órgãos, entidades e agentes executam atividades administrativas. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma sociedade de economia mista e exerce atividades econômicas, que logicamente não são atividades administrativas. Mas isso não tira a sua qualificação de administração pública, pois o ordenamento jurídico brasileiro assim determinou. Sociedade de economia mista pertence à administração pública, não importa a atividade que ela exerça. Por outro lado, as delegatárias de serviços públicos, que são empresas privadas que prestam serviços públicos, apesar de exercerem atividades administrativas, não são consideradas como administração pública pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois não utilizamos o sentido material de administração pública. Ainda que o conceito de administração pública adotado pelo Brasil seja o formal, é importante destacar que o direito administrativo regula a administração pública em todos os seus sentidos, ou seja, o material e o formal. Sabemos que o direito administrativo regula a administração pública e as atividades administrativas. Para entender melhor o que seria uma atividade administrativa, precisamos entender quais são as funções do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é composto basicamente de 3 funções: a função administrativa, a função legislativa e a jurídica. A administrativa, função típica do Poder Executivo, é a função de administrar o Estado e a sociedade com base em leis que foram criadas pelo Legislativo. Perceba que aqui estamos falando de aplicação da lei ao caso concreto. No caso da função legislativa, que é típica do Poder Legislativo, é a atividade de elaborar leis, criando regras obrigatórias para toda a sociedade. Por fim, a função jurídica, típica do Poder Judiciário, está relacionada com o julgamento de conflitos em relação à aplicação da Constituição, das leis e das normas infralegais. Aqui cabe uma informação muito importante. O Poder Executivo tipicamente executa a função administrativa. No entanto, de forma atípica, ou seja, excepcionalmente, ele também pode legislar, que é uma função típica do Legislativo, ou mesmo julgar, que é uma função típica do Poder Judiciário. Essa situação vale para todos os outros poderes. Cada um tem as suas funções típicas, mas exercem atipicamente outras funções. Vejamos alguns exemplos de funções típicas e atípicas executadas pelo Estado. Quando um agente público, representando o Poder Executivo, aplica uma multa em cima de um particular, ele está atuando na sua função administrativa. A aplicação dessa multa só foi possível porque o Poder Legislativo, na sua função de legislar, criou normas que permitissem a aplicação da mesma. Após a aplicação da multa pelo agente público, caso o particular entenda que a mesma foi aplicada indevidamente, ele poderá recorrer ao judiciário, que atuará na sua função de julgar o caso concreto. Quando o presidente da República, representando o Poder Executivo, edita uma medida provisória, ele está atuando na sua função atípica de legislar. Por outro lado, quando o Legislativo concede férias a seus servidores, ele está atuando na sua função atípica de administrar. Por fim, quando o Judiciário conduz um processo licitatório para a compra de produtos em geral, ele está atuando na sua função atípica de administrar. Consequentemente, é possível perceber que o direito administrativo está presente em todos os poderes. Vejamos alguns exercícios para fixar a matéria. No que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir considerando o posicionamento majoritário da doutrina. A administração pública, em seu sentido material, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem função administrativa.
Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes. Vamos recapitular a matéria. A administração pública, no seu sentido material, objetivo, funcional, está ligada ao que se executa, ou seja, à própria atividade administrativa. No sentido formal, orgânico, subjetivo, está relacionada a quem executa, ou seja, órgãos, pessoas jurídicas e agentes. A questão da prova está afirmando que a administração pública, em seu sentido material, compreende quem faz a atividade administrativa, ou seja, pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Na verdade, quem faz a atividade administrativa é justamente o sentido formal de administração pública. Por isso a questão está errada. No que tange a regime jurídico-administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. A administração pública pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime de direito público. Sabemos que, via de regra, a administração pública está sujeita ao regime jurídico de direito público. No entanto, há situações em que ela está sujeita ao regime jurídico de direito privado, como é o caso do exemplo que citamos de um particular abrindo uma conta na Caixa Econômica Federal. Esta relação de abertura de conta, como não tem interesse da coletividade, está sendo regida pelo regime jurídico de direito privado. Portanto, o item está certo. Por fim, vejamos uma questão de funções típicas e atípicas. O Poder Judiciário, além de sua função jurisdicional típica, pratica atos no exercício de sua função normativa, como na elaboração dos regimentos internos dos tribunais. A função típica do Judiciário é julgar. No entanto, como vimos anteriormente, todos os três poderes executam funções típicas e atípicas relacionadas a administrar, julgar e legislar. No caso específico, quando o Judiciário elabora um regimento interno, ele está atuando na sua função normativa ou mais conhecido como legislativa. Portanto, o item está certo.